Boa noite, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Jornal de Haqq TV está no ar. Bem-vindo. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos lançou esta segunda-feira em todo o país a semana comemorativa do Dia da Legalidade, que vai decorrer entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro. Na província de Nampula, a efeméride foi assinalada pela realização de julgamentos em campanha no estabelecimento penitenciário regional, que vai envolver cerca de 116 reclusos encarcerados naquela unidade prisional. Na cerimónia de lançamento da efeméride, que foi orientada pelo secretário permanente provincial, estiveram presentes representantes das instituições de justiça, assuntos constitucionais e religiosos e reclusos que se encontram cumprindo penas por prática de vários delitos. Dirigindo-se aos presentes, Eduardo Macário referiu que os julgamentos em campanha constituem um dos mecanismos que foi adotado para a mitigação da superlotação de estabelecimentos penitenciários e visa assegurar a atuação integral dos órgãos de gestão da administração da justiça e promover as garantias constitucionais de acesso à justiça e proteção dos direitos humanos. Estes julgamentos em campanha visam responder a estes desafios. Assim, esperamos que com esta campanha se aproxima a justiça aos cidadãos, respeitando os direitos fundamentais e humanos, sejam humanizadas as penas através de medidas alternativas à prisão e reduzida a superlotação prisional, o que exige qualidade da intervenção de todos os atores, sendo primado pela ética e pela deontologia profissional, fatores fundamentais para o fortalecimento e crescimento da organização judiciária. Apesar dos avanços significativos no fortalecimento de um Estado de Direito democrático e na aproximação da justiça ao cidadão, ainda persistem desafios no setor que exigem a responsabilidade de todos os atores envolvidos nos órgãos de gestão da administração da justiça. Apesar dos avanços no fortalecimento do Estado de Direito democrático e na aproximação da justiça ao cidadão, em alguns casos a justiça ainda não é suficientemente célere, o que, por um lado, exige responsabilidade e proatividade e, por outro lado, de todos os atores, que exige a simplificação e melhoria dos procedimentos que concorram para uma maior eficiência, eficácia e efetividade das atividades, de forma a oferecermos uma justiça célere, de qualidade e desburocratizada aos cidadãos. Eduardo Macário pediu aos gestores dos órgãos da administração da justiça que estarão envolvidos no processo para se empenharem de modo a garantir a realização de uma justiça efetiva e moderna, cumprindo com zelo e dedicação as obrigações que lhe foram confiadas. Queremos expressar o nosso reconhecimento pelo vosso empenho e colaboração na realização de uma verdadeira justiça efetiva e moderna, pois, mesmo em condições difíceis, têm sabido cumprir com zelo e dedicação as vossas obrigações de promover uma justiça de qualidade para o cidadão, sendo este evento o centro da atenção das atividades dos tribunais. O secretário permanente provincial pediu aos reclusos que, ao longo do processo, beneficiarem de liberdade para optarem por uma inserção modelo na sociedade, de modo a não se sentirem afastados e nem deprimidos. Mais de 100 processos serão viabilizados em Nampula no quadro dos julgamentos em campanha que esta segunda-feira tiveram seu início, integrados nas comemorações da Semana Nacional da Legalidade, que este ano se comemora sob o lema por um sistema de administração da justiça promotora da legalidade, transparência e probidade da gestão pública. Durante a campanha que terá lugar no estabelecimento penitenciário regional de Nampula, pretende-se dar vazão aos processos em andamento que, ao longo do exercício normal dos tribunais, encontravam-se estagnados a aguardar pela sua tramitação. Que este ano almejamos julgar nesta campanha 115 processos, com um total de 116 réus em 12 dias, e neste período vai durar que é o período em que vai durar este processo. Para o efeito, estarão em funcionamento 6 secções, mas contamos com a colaboração de 7 juízes. Salientar que este número de 115 processos e 116 réus a submeter a este processo pode vir a aumentar
em função de processos sumários, sumário crime, que deram entrada pelo menos na metade, a partir da metade da semana passada. Para o diretor provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, a realização dos julgamentos em campanha tem em vista garantir que os direitos humanos da pessoa privada de liberdade sejam salvaguardados. O julgamento em campanha, como é sabido, tem como objetivo garantir que os direitos humanos da pessoa privada de liberdade sejam salvaguardados, como também tem como objetivo a redução da superlotação dos nossos estabelecimentos penitenciários, que tem se verificado em quase todo o nosso país e, em particular, na nossa província. Este processo tem vindo a ser realizado nos últimos anos de forma consecutiva e com resultados satisfatórios. Nós, como setor da justiça, vocacionado, aliás, à justiça, é nosso desejo ver a justiça assegurada e ao alcance de todos. A escolha de Nampula não é por acaso, deve-se ao grande número da população reclusória por várias razões. E queríamos aproveitar também este momento para que todos os nossos colegas magistrados judiciais, do Ministério Público, defensores públicos e advogados pudessem se empenhar bastante para que os resultados desta campanha sejam alcançados. Esperamos e acreditamos que não se trata de um processo para atingir metas ou para atingir números, mas que sempre se procura a busca da verdade material em cada processo julgado. Para além dos julgamentos em campanha, a Semana Nacional da Legalidade em Nampula será caracterizada pela realização de outras atividades com destaque para palestras, concessão de audiências a cidadãos, visitas a estabelecimentos prisionais e eventos desportivos. O Tribunal Administrativo da Província de Nampula promoveu uma palestra sobre a Lei da Probidade Pública no âmbito das atividades da Semana Nacional da Legalidade, que esta segunda-feira arrancaram em todo o país. O ato foi testemunhado por magistrados do Ministério Público, membros do Governo Provincial e dos órgãos de administração da Justiça. O anfiteatro da Academia Militar Marechal de Samora Machel foi o local escolhido para acolher o evento, que serviu igualmente como momento de reflexão em torno das questões ligadas à legalidade e à administração da justiça no país. O orador da palestra disse na ocasião que os objetivos principais da aprovação da Lei da Probidade Pública estão relacionados com a moralidade administrativa na prestação de serviços públicos aos cidadãos, com base em actos de boa-fé e transparência. A probidade administrativa será, então, o reflexo direto da bondade, da honestidade pessoal do servidor público. A lei de probidade pública aplica-se a todos os servidores públicos e a todas as entidades não públicas investidas de poderes públicos. Será servidor público todo aquele que exerce funções em entidades públicas, incluindo conselhos autárquicos, por qualquer vínculo, eleição, nomeação, contratação ou qualquer outra forma, ainda que de modo transitório ou sem remuneração. Princípios e deveres éticos. A designação para um cargo público por eleição, por nomeação ou por contrato deve obedecer à Constituição, à lei e os princípios e deveres éticos. O exercício da função pública deve orientar-se para o bem comum e os valores sociais da paz, segurança, liberdade, justiça e confiança dos cidadãos nas instituições e nos gestores. O sistema de conflitos de interesses tem sido a razão que propicia a prática de atos de corrupção na função pública, havendo necessidade de envidar esforços no sentido de combater o fenômeno. Proibidos de celebrar direto ou indiretamente ou por representação, contrato com a administração pública ou autarquia ou com empresas em que tenha a participação do Estado. São proibidos de discriminar na seleção pessoas por razões políticas ou partidárias, salvo no caso de nomeação, tratando-se de pessoal de confiança.
São proibidos de nomear ou propor a nomeação de familiares. São proibidos de utilizar ilegalmente recursos públicos disponíveis. E temos em seguida conflito de interesses, o sistema de conflito de interesses. Portanto, esta lei, uma das coisas que regula com maior acuidade é o conflito de interesses. Porque é isso que muitas vezes desdobra-se em atos de corrupção e outros atos ilegais. Ora, ocorre conflito de interesses quando os interesses do servidor público interferem ou podem interferir no cumprimento dos seus deveres de isenção e imparcialidade. Este ano, a Semana Nacional da Legalidade celebra-se sob o lema por um sistema de administração da justiça promotora da legalidade, transparência e probidade na gestão pública. Os órgãos de gestão da administração da justiça na província de Nampula defendem a necessidade da observância da legalidade e transparência com vista a garantir o acesso à justiça ao direito dos cidadãos. A posição foi manifestada esta segunda-feira no arranque das comemorações da Semana Nacional da Legalidade. De acordo com Oliveira Manhissa, que falava em representação do Diretor Provincial da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, a legalidade e transparência devem constituir uma palavra de ordem nos gestores dos órgãos da administração da justiça para garantir a consolidação de um Estado de Direito. Esta semana inicia a reflexão para todos os titulares dos órgãos do sistema da administração da justiça, nomeadamente tribunais, procuradorias, Comando da PRM, Direção Provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e os estabelecimentos penitenciários, na qualidade de principais intervenientes na promoção da legalidade na província, e não só que têm a tarefa de contribuir e elevar a consciência do cidadão na valorização das prioridades e objetivos plasmados no plano quinquenal do Governo 2015-2019, assegurando deste modo a consolidação do Estado de Direito, democrático, boa governação e descentralização. Caros presentes, o principal objetivo desta nobre e complexa tarefa que nos é confiada é de garantir os direitos e deveres fundamentais de todos os cidadãos, conforme o preceituado no artigo 35 da Constituição da República. Nestes termos, somos chamados a respeitar a lei para que a legalidade seja um facto do nosso Estado. Só assim é que irá produzir ou levar à conquista daquilo que todos nós desejaríamos, no sentido de construir um verdadeiro Estado de Direito democrático. Por seu turno, o juiz-presidente do Tribunal Administrativo de Nampula pediu aos presentes para realizar uma reflexão profunda sobre as ações que visam a promoção da justiça e do Estado de Direito. Que a lei é critério, é limite e é fundamento na atuação do gestor público. A lei é o supedâneo daqueles que administram a coisa pública. Por isso, aos gestores públicos e aos funcionários em geral, não lhes são exigidos outro comportamento para além do cumprimento da lei no exercício das suas atividades administrativas, pois, cumprindo estritamente a lei e usando-a como bússola, não encontrarão trilhas para a violação do princípio da transparência e nem da probidade. De start, não se falará de abusos do poder e nem da corrupção. Por isso, somos todos convidados, entidades do sistema da administração da justiça, gestores públicos, funcionários públicos e sociedade em geral, a abusarmos do palco da Semana da Legalidade para o exercício sério de reflexão relativamente ao cumprimento da lei.
Na edificação do Estado de Direito em Moçambique, os gestores dos órgãos da administração da justiça são chamados a contribuir para a necessidade de observância da transparência e da legalidade no exercício das suas atividades. A República de Moçambique registrou a morte de 2 pessoas em consequência de afogamentos ocorridos durante a semana passada na província de Nampula. Os casos registraram-se no bairro de Natiquir, na cidade de Nampula e no distrito de Leopo. De acordo com o porta-voz da corporação que falava esta segunda-feira à comunicação social, os casos que envolveram um cidadão de 44 anos de idade e um menor de 13 tiveram como origem a falta de habilitações de natação durante a travessia dos cursos de água. Tivemos 2 casos de incidentes costeiros lacustre fluvial do tipo afogamento. O primeiro ocorrido cerca das 14 horas do dia 19 de outubro de 2019, numa represa no bairro de Natiquiri, onde um cidadão de 44 anos de idade acabou perdendo a vida e foi apontado como causa a falta de habilidade de natação. E o segundo caso ocorreu na travessia do rio Mutomota, a nível do distrito de Leopo, onde um menor de 13 anos, na companhia do seu irmão, quando pretendiam atravessar o rio, acabou caindo sobre o rio e, por falta de habilidade de natação, acabou perdendo a vida afogado. Foi registrado um acidente ferroviário do tipo trucidamento, ocorrido cerca das 5 horas do dia 19 de outubro de 2019, envolvendo uma locomotiva da empresa CLN. O fato ocorreu numa passagem sem nível, a nível do distrito de Ribaue, concretamente em Yapala, e chegado ao local, esta locomotiva acabou trucidando este cidadão de 67 anos de idade, que foi apontado como causa má travessia por parte do peão e negligência dos sinais para a travessia em linha férias. Durante a semana em referência, a polícia registrou igualmente a detenção de 12 indivíduos no distrito de Mucovolas que foram interpelados na posse de 2 sacos de cannabis sativa que se destinava à comercialização no mercado local. Como resultado, foram neutralizados esses 2 indivíduos que praticavam a venda e consumo deste estupefaciente, e face a esta situação, esses indivíduos foram neutralizados e encaminhados em nossas unidades policiais, onde já decorrem todos os trâmites legais para a sua responsabilização. No mesmo período foram interpelados na via pública 8.975 cidadãos, dos quais 2.729 foram conduzidos às unidades policiais e 30 ficaram detidos, acusados da prática de vários delitos. A madraça Al-Ansar, no bairro de Namicop, na cidade de Nampula, graduou este domingo 150 estudantes que durante 5 meses estiveram envolvidos no aprofundamento de conhecimentos sobre as regras básicas que norteiam os princípios da religião islâmica, com vista a convivência harmoniosa e pacífica no seio da comunidade. Testemunhada por várias figuras da religião islâmica, a cerimônia foi caracterizada por um momento de tantas emoções por parte dos graduados, pais e encarregados de educação. Na sua intervenção, o representante da madraça disse que os recém-graduados já estão preparados para aplicar com retórica os conhecimentos adquiridos durante a formação, guiando-se nos princípios que norteiam a religião islâmica. Temos educação para ensinar o futuro da amanhã. E também educar, não é? Na estrada, enquanto as pessoas não emburar, nem roubar, nem insultar ninguém. Só simplesmente a ensinar, só para ganhar a akhira, o Jannah. Alhamdulillah, mashallah, a maioria aprenderam um hadith, Al-Quran, Árabe, muita educação islâmica, alhamdulillah. Os alunos mostraram o que sabem fazer, exibindo uma parte da matéria que absorveram no decurso das aulas. وأنصر
wahe tapati atapi la pelu atapi ma kananu malu ma kasape siasna nanta talape amulado amarata watape vichitia peromin masate. Alguns participantes congratularam a iniciativa e mostraram-se otimistas na galvanização do gesto e convidam os pais encarregados a abraçar a ideia de levar os seus educandos à madraça para evitar que as crianças enveredem por comportamentos desviantes. A questão é de essas crianças se põem na escola ou na madraça, é uma ocupação benéfica, porque elas não vão ter vícios negativos. Nós vimos nossos pais, nossas mães muitas vezes levam crianças pequenas, fortificam na venda, no comércio. Criança anda com tigela, anda com banana, anda com várias coisas, hein? Passa dia e noite na rua a vender essa criança. Imagine, lá na rua que está a aprender. É diferente daquela criança que está andando na madraça. Porque essa criança vai ser uma menina bem formada, vai ser um rapaz bem formado. Por isso temos que ter um hábito de levar nossos filhos logo para a madraça, para eles poderem defender o Islã. Se eles não conhecerem o Islã, também será fácil entrar em um caminho negativo. Nós estamos a fazer a transmissão do Din de geração para outra geração. Como sabemos, nós temos a responsabilidade, do mesmo jeito que recebemos o que recebemos das outras gerações que passaram. Então, temos a responsabilidade de levar aquilo que recebemos para outras gerações. Que o Din, que a religião não pare em nós. Do mesmo jeito que isto recebeu-se do Nabi sallallahu alaihi wasallam, passou por gerações até nós, e nós temos a responsabilidade de transmitir para outras gerações. A entrega de prêmios aos melhores estudantes marcou o ponto mais alto da cerimônia de graduação dos alunos da madraça Ahal Ansual. Acompanhando a restante programação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.